Oi, meu nome é Moara e hoje eu vou falar sobre a cultura do cancelamento. Segundo a UOL, o cancelamento é um termo que se refere ao boicote de algum artista ou celebridade que tenha dito ou feito algo politicamente incorreto. Cancelamento, por mim, é um fenômeno digital que está acontecendo em massa nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que são as mais usadas no momento. O cancelamento é uma série de falas, de ódio, de raiva, palavras hostis e com muita violência que denigrem a uma pessoa por algum ato ou fala que ela tenha reproduzido. Geralmente são políticos, famosos, youtubers, influencers, essas pessoas que estão em destaque na mídia. E como acontece esse cancelamento? Como eu disse, as redes sociais são atualmente o centro de tudo. Então, tudo acontece lá. Uma pessoa X, com muitos seguidores, com muita visibilidade, fala alguma coisa errada, ou fora de lugar, ou muitas vezes nem isso. Mas uma outra pessoa pega essa fala e interpreta de uma forma totalmente diferente. Outras pessoas pegam essa briga, compram ela e começam a subir hashtags de cancelem tal pessoa. Essas hashtags acabam ficando nos trending topics, que são os assuntos mais comentados do Twitter, por dias ou semanas até que esse linchamento começa a ser tão grande que quando tu vai ver, é só palavra de ódio, só palavra hostil, só palavras de raivas contra essa pessoa, ameaças de mortes acontecem, uma simples fala que ela falou ou uma coisa que ela nem falou, mas as pessoas mal interpretaram. Agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, de uma pandemia de um vírus que a gente não conhece, que ele é novo, por assim dizer, e não temos uma vacina eficaz contra esse vírus, a gente tá tendo que viver em quarentena, ou seja, isolados dentro de nossas casas. Pessoas que estão dentro de suas casas, elas estão usando demais os smartphones, as redes sociais, e tá acontecendo cada vez mais esses cancelamentos. Ficou de uma forma normal, uma forma habitual ser cancelado e cancelar outras pessoas. Ou seja, ficou normal julgar o outro. Hoje em dia, não pode ser mais meio termo, tem que ser 8 ou 80. Ou tu é uma fada sensata, ou tu é um cancelado. Tu é bom ou tu é ruim. Não tem esse meio termo, não tem esse termo de diálogo, esse termo de não, mas pode ser isso, mas também é aquilo. E agora tudo são rótulos. O jornalista e comentarista Arthur Dapiev, em uma entrevista, ele comentou que da cultura digital, a programação em si é tudo zerinho ou um. Então, as redes sociais são zerinho ou um. É uma ou é outra. É uma curtida e uma descurtida. É um comentário e um deixar de comentar. Não tem esse meio termo. E às vezes a vida é isso e aquilo. Às vezes a vida é um pouco dos dois. Só que eu trago pra vocês, a cultura do cancelamento não seria a cultura de julgar o outro? Essa cultura do cancelamento não é de hoje em dia. Hoje em dia o que a gente fez foi definir um nome pra isso. Antigamente, quando não tinha internet e as pessoas assistiam muitas novelas, tinham o costume de escrever cartas às atrizes e atores que interpretavam determinados personagens. Na sua maioria eram personagens de vilões. Então essa cultura do cancelamento, ela vem de antigamente, não é de hoje que acontece isso. Em 1966, John Lennon, que era um participante da banda dos Beatles, ele fez uma entrevista e disse que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo, se referindo à decadência da procura da religião nos jovens. Essa frase que ele disse tomou uma proporção tão grande de mal interpretação que chegou a ser vista como os Beatles são melhores que Jesus. Gerou centenas de fogueiras pegando os discos da banda e quebrando eles e jogando na fogueira por essa frase mal interpretada. Naquela época, os veículos de informação não eram tão massivos e tão rápidos como hoje em dia. Ele, inclusive, até tentou se explicar de uma forma mais simples, dizendo que eles eram mais populares, sim. Mas o estrago já estava feito. Então a gente percebe que isso é decorrente. Na época que o diálogo é a base de tudo e a empatia, a gente não vê isso quando acontecem esses cancelamentos. A gente não vê as pessoas tentando se colocar no lugar do cancelado. Essas palavras não são críticas construtivas, são totalmente críticas ofensivas e hostis. Newton já dizia, toda ação tem uma reação. Então toda palavra de ódio eu vou receber uma palavra de ódio, toda palavra de empatia, vou receber da mesma forma uma palavra de empatia. Só que as pessoas esquecem isso e começam a falar e esquecem de escutar e ouvir o outro. O ponto que eu quero chegar é que nós devemos sim cancelar,
mas cancelar essas falas, essas opiniões de raiva e de ódio, e não as pessoas em si, porque nós somos humanos e nós estamos à mercê de errar. Nós temos que cancelar essas opiniões e dar espaço a essas pessoas canceladas, para que elas entendam o que ela falou de errado, o que ela fez de errado, e que simplesmente não é mais um cancelamento da internet, e que elas parem de reproduzir essas falas preconceituosas.